Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração, que se encontra em Mateus 15, no versículo 21 em diante, que vai dizer assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para o lado do Tiro de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquela região clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximou-se, rogando-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? E ele, porém, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse-lhe: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos? E ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sarada. Aleluia. Aqui nós vamos falar de uma mulher cananeia. O Senhor estava saindo, ele estava caminhando e ela veio ao encontro dele. E ela tinha uma filha que tinha 12 anos. A menina só tinha 12 anos e estava endemoniada. E ela clamava para que o Senhor curasse a sua filha. Mas o Senhor, ele não respondeu nada, ele ficou quieto. E os seus discípulos, eles são: Mestre, manda embora, ela está clamando, ela está nos perturbando. E ele vira e fala: Eu não fui enviado para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel? E a mulher continua clamando, mesmo o silêncio, ela continuou clamando, ela continuou insistindo. Aí o Senhor vira para ela e fala: Não, eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos para dar para o cachorrinho. Ela poderia se sentir rejeitada, ela poderia se sentir ofendida, mas mesmo assim ela virou para ele e falou assim: Mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluia. O que você quer me dizer com isso hoje, Graça? Simples. Nós precisamos estar posicionados como esta mulher. Não importa a circunstância, não importa o quanto não nós estamos levando das pessoas, nós precisamos se manter firme, porque o não é do homem, mas o sim vem de Deus. E muitas das vezes o Senhor, ele se cala. E nós precisamos continuar batendo na porta, porque a palavra do Senhor vai dizer: batei, batei e dai-se-vos-á. Se nós continuarmos batendo, o Senhor, quando chegar o tempo certo, ele vai entregar nas nossas mãos aquilo que é bênção, aquilo que vai mudar a nossa história. Mas no primeiro obstáculo, se eu e você desistir, se eu e você parar, nós não vamos viver nada. Porque é fácil você parar quando a porta se fecha. É fácil você parar quando tudo à nossa volta está dizendo que não vai acontecer. Mas é difícil eu e você se manter firme, crendo que vai acontecer, como aquela mulher fez. Ela cria. O Senhor, ele poderia curar a filha dela.
E é tão interessante que a gente vamos comparar com uma outra história. A mulher do fluxo de sangue. Ela estava há 12 anos. 12 anos sangrando. Ela gastou todas as suas economias e ninguém pôde fazer nada. Mas quando ela soube que Jesus estava passando, que Jesus estava a caminho, ela não pensou duas vezes, ela rompeu a multidão e ela foi tocar na orla das vestes de Jesus, porque com ela mesma ela pensava, se apenas eu tocar, aleluias, eu serei sarada, aleluias. E ela foi com a fé, com a coragem, não importava a multidão, porque naquele tempo, quando você estava impura, você não poderia estar no meio da população, você tinha que estar separada. Imagine ela 12 anos separada, longe da sua família, longe do seu habitat. E ela soube que tinha alguém que poderia mudar a história dela e ela rompeu. Ela não quis saber se ela poderia estar ou não. Ela rompeu, ela tocou. E é tão interessante que quando ela toca, sai virtude da orla de Jesus. E Jesus pergunta, quem me tocou? Aleluias. E seus discípulos falam, Senhor, a multidão está te tocando, a multidão está te espremendo. E você pergunta, quem lhe tocou? Pois é loucura. Tá todo mundo mexendo, tá todo mundo apertando. Mas ele falou, não, foi um toque diferente, porque de mim saiu virtude, aleluia. E nós precisamos ter essa ousadia de diante de Jesus, independente de qualquer notícia, independente de qualquer não, nós precisamos continuar batendo, nós precisamos continuar insistindo para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. O nosso posicionamento muda a nossa história. E é tão interessante também que quando Saul foi afrontado pelo gigante Golias, os seus exércitos estavam posicionados. Mas ninguém teve atitude de ir lá, falar, eu vou em nome de Jesus. Não, ficaram todo mundo parado com medo. E o gigante afrontando o exército do Senhor. Davi, que o Senhor tinha projeto sobre a vida dele, ele não estava nem aí o que estava acontecendo, mas quando ele chegou, porque o pai dele enviou ele para levar comida aos seus irmãos na guerra e saber notícia. Quando ele viu o gigante afrontando o exército de Deus, ele se revoltou, ele falou, não, o que é isso? Não pode, isso não pode acontecer. E ele falou, não, eu vou. E Saul pegou, colocou nele a armadura dele. Só que a armadura de Saul não cabia em Davi. Davi não conseguia andar. Ele precisou tirar a armadura de Saul e ir em nome de Jesus. Só com uma pedra e um estilingue, que ele acertou a cabeça de Golias. Golias caiu. Ele cortou o pescoço e levantou a cabeça como vitória. Ó, tá aqui o nosso inimigo, e tomou a espada do gigante. Muitas das vezes eu e você, nós olhamos para situações, pensamos, não vai dar certo, não, eu vou morrer, não vai acontecer, vai acontecer. Nós precisamos crer, nós precisamos colocar a nossa fé em ação, aleluia, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos deixar que o medo nos paralise, nós não podemos deixar que palavras contrárias nos afaste do caminho da vitória em nome de Jesus Cristo. Quando nós nos posicionamos, o céu se move ao nosso favor, aleluias. Jesus saiu da região de Israel e entrou em uma terra estrangeira, e ali não era território do povo escolhido,
Mas havia uma mulher cananeia, considerada impura, rejeitada e esquecida. Olha que interessante. Ela era rejeitada, impura e esquecida. Mesmo assim, ela correu até Jesus e clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada, aleluia. Mas o impacto é que Jesus não respondeu de imediato. O silêncio de Jesus não era rejeição, era a prova de fé, aleluias. E os discípulos ainda pedem para ele mandar ela embora, mas aquela mulher não desistiu. Ela se aproximou mais, ela insiste, ela se humilha, aleluias. E quando Jesus diz que o pão é para os filhos, ela responde com uma das maiores declarações de fé da Bíblia. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono, aleluias. A lição que nós podemos aprender: a fé não aceita a barreira. Ela era uma mulher estrangeira rejeitada, mas isso não impediu ela de chegar até Jesus, aleluias. E o que tem te impedido de chegar até Jesus? O silêncio de Deus não é abandono. Muitas das vezes Deus se cala, não porque não vai agir, mas porque está fortalecendo a nossa fé. Muitas das vezes nós queremos que o Senhor nos fale naquele momento e Ele não fala. Nós achamos que Deus nos esqueceu, que nós estamos rejeitados, que estamos abandonados. Não. Ele quer fortalecer a nossa fé, aleluias. Quem insiste, recebe. Ela não desistiu diante da rejeição, da demora, nem das palavras duras. Muitas das vezes, muitas palavras duras nos faz sair da presença do Senhor. Nós não queremos mais ficar no ministério. Nós começamos a pular de igreja em igreja. Só que, quando nós fazemos isso, nós nos distanciamos da bênção do Senhor. E tão interessante que não existe igreja perfeita. Porque nós estamos lá, eu e você estamos lá, então eu e você vamos estragar. Então nós temos que ter a nossa convicção que a nossa vida está trilhada na mão do Mestre. Nós não podemos olhar para homens, nós temos que olhar para o Mestre, porque é o Mestre que vai fazer a obra em nossas vidas, aleluias. Quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, aleluias. Quem insiste, recebe. Ela não desistiu diante da rejeição, da demora, nem das palavras. Ela continuou ali, ó. Ela cria que ia acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Eu não saio daqui. É que nem o cego Bartimeu. Ele foi no meio do caminho clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele clamou. E o Senhor perguntou: o que tu queres que eu te faça? Ele falou: Senhor, eu quero ver. E o Senhor abriu os olhos dele e ele voltou a enxergar, aleluias. E é o que o Senhor quer fazer comigo e com você. Ele quer abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar no mundo espiritual aquilo que Ele tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes nós olhamos, nós não conseguimos enxergar nada diante do nosso nariz. Tá tudo escuro, não tem uma luz, não tem nada. Mas o Senhor, Ele está trabalhando, o Senhor, Ele está operando, aleluias, e é no tempo dEle. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo do Senhor que as coisas vão acontecer, aleluias. Uma mãe que intercede, move os céus, aleluias. Ela não pediu por ela, pediu pela filha.
intercedeu verdadeira troca do coração de Deus. Ela tocou, quando ela verdadeiramente ela se posicionou a buscar pela filha, ela tocou no coração do Senhor, aleluias. E o Senhor mudou aquela história pela fé, pelo posicionamento daquela mulher. Ela poderia olhar e falar assim: eu não vou, porque eu sou cananeia, eu sou rejeitada, eu sou indigna, mas ela não olhou para a situação dela, mas ela olhou para a situação da filha. Ela queria ver a filha dela curada, sarada e liberta. E quando ela se posicionou, ela persistiu, o Senhor liberou a bênção sobre a vida dela. Quando eu e você nos posicionarmos, quando eu e você persistirmos em continuar caminhando, em continuar crendo, em continuar orando, jejuando, buscando, aleluias, vai acontecer um milagre na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E nós vamos dar o testemunho daquilo que o Senhor já está fazendo, porque o Senhor já falou, Ele está fazendo, Ele está trazendo coisas novas, Ele está abrindo caminhos onde não existe caminho, Ele está trazendo água no deserto, aleluia, Ele está trazendo luz na escuridão, mas eu e você precisamos nos posicionarmos para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Jesus olha para ela e declara: ó mulher, grande é a tua fé, seja assim feito para contigo tudo que desejas, aleluias. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A fé dela trouxe milagre à distância. A insistência dela mudou uma situação impossível, aleluias. O que é impossível para você não é impossível para o Deus que você serve, aleluias. Se você está vivendo um silêncio de Deus, se parece que nada está acontecendo, continue, não desista. Continue batendo, continue buscando, continue se posicionando, porque o Senhor já está trabalhando. Ele trabalha no calado, Ele trabalha no escondido, aleluias, para que quando se manifestar, todos vão ver aquilo que o Senhor já está fazendo nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Não pare, continue clamando, não desista, insista, mesmo que seja só por um milagre. Ele é suficiente para o milagre, aleluias. Então eu e você temos que nos posicionarmos para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Não desiste de clamar, não desiste de orar, não desiste de jejuar. Continue se posicionando, aleluia, para que você possa viver. Nós temos vários exemplos dentro da palavra de Deus, homens e mulheres que se posicionaram para viver milagres, aleluias. E este é o ano de nós vivermos milagres, divisor de águas, aleluias, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes nós vamos olhar para a situação e nós não vamos conseguir enxergar nada, parece que está piorando, está tudo virando de ponta cabeça, aleluias. Mas o Senhor, Ele está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle da tua vida, Ele não perdeu o controle da minha vida, Ele não perdeu o controle de nada. O controle está na mão do Senhor, aleluias. E no tempo determinado vai acontecer. Como aquela mulher cananeia, pela fé dela, pelo posicionamento dela, ela viveu a cura da filha. Eu e você vamos viver o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Se você se sentiu tocado por essa palavra, se essa palavra falou ao teu coração, aleluias, se inscreva, compartilhe, dê um like, continue perseverando, porque aquele que persevera, ele alcança a promessa, aleluias. O Senhor, Ele não se agrada daquele que retrocede. O Senhor se agrada daquele que continua perseverando, que continua chorando, que continua caminhando, aleluia. Porque é chorando
clamando e andando com o Senhor vai operar milagres sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Não desista da sua família, não desista dos seus sonhos, porque o sonho que você tem sonhado é o sonho que o Senhor colocou em ti, colocou no teu coração, porque o Senhor, Ele coloca o sonho dele dentro de nós, aleluia. Então continua crendo. Muitas das vezes nós sonhamos e falamos assim, Senhor, eu tô ficando doida. Que sonho é esse, Senhor? Eu jamais vou viver isso. Mas o Senhor colocou esse sonho. Creia que Ele é fiel e justo para realizar sonhos. Ana não poderia gerar, mas ela creu. E a esterilidade foi quebrada e ela gerou. Ela não gerou só um filho, ela gerou filhos. Aleluia. Nós vamos ver outra que não poderia gerar, mas gerou. Sarai. Sarai não poderia gerar. Já era de idade, suas regras já tinha passado, seu marido também já era de idade, mas ela tinha uma promessa, aleluia. Ela tentou até dar um jeitinho para poder viver a promessa do Senhor, só que não é do jeito que eu e você quer, é do jeito que Ele quer. E todas as vezes que eu e você damos um jeitinho para poder viver aquilo que o Senhor tem nos prometido, nós nos afastamos da promessa. E para que a gente possa voltar à promessa, a gente tem que nos reconciliar. Nós precisamos pedir perdão e deixar Deus ser Deus sobre as nossas vidas. Aleluias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor expressar dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Se o Senhor assim permitir, estarei de volta com o momento de oração. Fique na santa paz do Senhor. Beijo no coração. Tchau, tchau. Aleluias.